Olá, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez para gravarmos mais um vídeo, trazendo mais uma revelação da parte do Senhor para todos aqueles que nos acompanham, aqueles que têm emprestado as suas fonações, audições, que têm nos prestado as suas audições e têm dado-nos ouvido. Hoje eu venho mais uma vez trazer mais uma revelação da parte do Senhor Jesus e desmistificar versículos tendenciosos, a qual muitos têm tirado proveito, colocando pânico, terror, medo nos seus ouvintes, para fazer presa fácil, para deixarmos verdadeiramente aprisionado a doutrinas de homens e não segundo a doutrina de Deus. Eu simplesmente venho nesta minha homilia, na minha manifestação hoje, para, como já disse, desmistificar alguns versículos tendenciosos que são usados para aterrorizar, para colocar pânico nos ouvintes, nos seus fiéis, e fazer proveito, tirar proveito da falta do conhecimento de muitos. Por isso eu quero te dizer algo. Busque as verdade do Senhor, encontre com as verdades, para que a liberdade faça morada no templo, que é a restrição do Espírito de Deus. Parando o templo, para-se também o Espírito. Dando evasão ao templo, dá também seguimento ao Espírito de Deus, aonde é colocado o Espírito do Senhor, que é no templo aonde ele habita, que é o corpo do ser vivo que busca as suas locomoções para a liberdade a qual o Senhor nos deu. Antes de mais nada, eu quero estar fazendo a minha oração em forma de agradecimento e pedir ao Senhor que cada vez mais as portas das revelações se abram e que as verdades se manifestem e cheguem aos locais críticos desta cidade ou, quem sabe, até do mundo. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, manifesta o seu poder sobre os seus filhos. Dá, Senhor, entendimento, conhecimento, dai, Senhor, as revelações pelo poder da sua graça. Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tudo que o Senhor manifestou e proveu para mim, para todos os meus irmãos, neste dia, que possa se cumprir. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se onde chegar esta fonação, Senhor, aonde chegar, que a tua palavra possa estar penetrando, possa estar livrando e quebrando todas as cadeias, tirando todos os empecilhos, os obstáculos e as barreiras, para que seu povo possa caminhar brilhando como luz e dando, meu Senhor Jesus, prosseguimento àquilo que o Senhor manifestou para conosco. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui a te agradecer por tudo, pelo pão, pela água, pela veste, pelos nossos irmãos, pelo ar que respiramos, pelo o leito em que nós dormimos, por tudo que manifestou e ainda há de se manifestar para conosco. Obrigado, meu Senhor, obrigado por tudo, obrigado por todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, como nós já manifestamos e expressamos que daríamos mais
uma revelação da parte do Senhor Jesus. Eu não vou aqui para revelar o número do seu CPF à distância, não vou revelar aqui nódulo, caroço ou bens materiais, pois a Bíblia me revela aquilo que eu revelo para você, que é a liberdade do conhecimento, da revelação da palavra do Senhor. Não vim aqui para trazer engano, não, e simplesmente mostrar as verdades de Deus que está em oculta, aonde os pedagogos, né, os aios, né, eles ocultam para que você não conheçam as verdades e se liberte do cativeiro, mas que pelo poder que há em Cristo, o Espírito do Senhor Jesus nos dá uma capacidade de estar revelando e contribuindo, né, e compartilhando com nossos irmãos, né, as revelações do Senhor. Observe, analise e tire as suas conclusões, lendo, né, e acompanhando a revelação do Senhor Jesus para conosco. No capítulo 8 da primeira epístola de João, primeira carta de João, né? Carta, epístola, não é o livro histórico de João, é epístola, carta de João, a carta de João, primeiro, versículo de número 8. João, primeiro, epístola, primeira epístola de João, né? Primeira epístola do apóstolo João, né? 1, versículo 8. Primeira epístola de João 1, versículo número 8. Está escrito assim, e nós vamos narrar para que as revelações se manifestem. E se você acompanhar, eu terei um imenso prazer, né, de saber que você está juntamente conosco, fazendo, né, reparações, né, para a glória do Senhor. Capítulo de número 8 diz assim, olha, entenda, né, o que a palavra revela. Diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Observe, analise, né, que o apóstolo João, ele observava a seu redor de todos que fazia parte daquela província, né, que todos estavam em igual situação. Eles estavam todos na mesma sincronia, eles estavam todos no mesmo movimento, andando na mesma proporção. Então, o apóstolo João descreve dizendo, olha, se alguém de nós aqui, se entre nós, dissermos que nós não temos pecado, estamos nos fazendo mentirosos, né? Então a verdade não está em nós. Então não há verdade em nós. Na expressão unificada, ele está dizendo todos somos pecadores. Todos, né? Sem exceção. Todos, até ele está incluído, né? Todos, sem exceção, estamos em pecado. Se dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Analise, né, e faça comparações que as demais vezes no livro histórico de João, você vai ainda se edificar um pouco mais quando o Senhor Jesus
confirma em suas palavras, né? Confirma em suas palavras. Aqui no livro histórico de João 8. E o versículo de número 7. Você vai ler a epígrafe acima, quando diz: a mulher apanhada em adultério, né? Olha só. Então todos que flagraram aquela mulher naquela situação adversa reuniram para lhe fazer justiça, né? Para lhe julgar e sentenciar, né? Sobre o seu ato, né? E ela tinha acabado de praticar, que era ato ilícito. Observe no capítulo de número 7 de João 8, que diz assim: e como perseverassem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Naquele momento, aquela mulher estava colocada em um tribunal e todos já tinham o seu julgamento oposto, já colocaram, né, o seu julgamento para, né, sentenciar aquela infratora, né, tinha cometido um ato, né, que para eles era pecaminoso e tinha que ser julgado. Mas, segundo a Bíblia, todo pecado diante de Deus é pecado. Não tem pecado grande nem pequeno, é pecado. Então, todos que estavam ali, de grande a pequeno, já tinham, né, como sentença apedrejar a mulher até a morte. Nesse período, o Senhor Jesus está sobre a terra, era o único que não tinha pecado, né? Que era Jesus Espírito. Olha para os demais que está ali diante dele e começa agora a cobrar no seu inconsciente, a fazer, né, que eles em si se julgassem, né? Segundo a Bíblia diz que examina-se o homem a si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo. O homem não tem que examinar o outro, ele examina a si mesmo, segundo a palavra de Deus. Naquele exato instante, Jesus queria fazer com que despertasse esse verso, né, no coração ou na mente de cada um que estava ali. Então ele olha e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Da posição que ele estava, ele não saiu, simplesmente ele continuou, abaixou sua cabeça e esperou o tempo do santificado, ou seja, do que estava apto, né, a condenar aquela mulher, lançar ali a sua primeira pedra, ou a sua condenação, pois ele era limpo, não tinha nenhum pecado sobre ele. Segundo a Bíblia, todos que estavam ali, de grande a pequeno, se conscientizaram dizendo: é verdade, quem que não tem pecado entre nós? Quem não é pecador entre nós? Tem alguém que pode manifestar e dizer: olha, eu sou o santo, eu não tenho pecado. Então, com essa conclusão, nós pegamos e damos procedimento na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Observe, no capítulo de número 11 e o versículo de número 17. Nós vamos estar lendo alguns versículos para que nós possamos verdadeiramente
está decretando, né, a revelação do Senhor para mim, para você e para nós ouvintes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 11, versículo número 17, diz assim: nisto, porém, que vos dizer-vos, nisso, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, ou seja, não elogio, não elogio, né? Portanto, vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, divisões. Há entre vós divisões. Vai ficar um grupo de um lado, outro de outro, né? Que entre vós divisões. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia. Até importa que haja entre vós heresia, né? Ou seja, opinião contrária, né? Heresia. Até importa que haja entre vós opinião contrária, né? Para que os que são sinceros, observem, se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, quando eles estavam se ajuntando, não era para comer a ceia de Deus, não era para comer a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não tinha divisão, nunca teve e nunca terá. Pois, segundo a Bíblia, diz que no dia da ceia do Senhor, Pedro, que negou Jesus, estava ceando. Judas, que era o traidor, estava ceando. Então não tinha divisão entre eles, não tinha heresia, opinião contrária. Estavam todos sentados na mesma posição, todos na mesma condição. Então Paulo está despertando ele: olha, se é desta forma, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, né? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer, para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonha os quais nada têm, que vos direi, louvar-vos-eis, nisto não vos louvo, não elogio de forma alguma. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice este cálice é o novo, meu Deus. Ai, Senhor, é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que eu quero dizer para vocês
no que eu quero trazer para vocês e para nós, a revelação da parte de Deus, é que se era para fazer divisões, dissensões, separações, não tinha nem como, não tinha nem razão, pois se todos estavam na mesma proporção, todos eram pecadores. Como que podia se separar um do outro para que se pudesse se alimentar da ceia do Senhor? Se a ceia do Senhor era um alimento, né, para que pudesse, né, trazer a memória quando ele colocou todos na mesma condição e dividiu, compartilhou o alimento disso ali. Aqui não tem aleijado nem deficiente, aqui não tem santo nem pecador. Aqui tem todos na mesma situação, dependendo do alimento, para que possa prosseguir. Então, eu compartilho entre todos o meu alimento, ou seja, a minha ceia é entre todos. E Paulo, observando aquela situação em que muitos em suas casas não tinham alimento, querendo colocar a ceia do Senhor Jesus em igual situação, desperta ao povo em Corinto dizendo: rapaz, quando vocês forem comerem, né, esperai um pelos outros. Não sejam gananciosos. Quem chega primeiro se alimenta e esquece dos que estão vindo depois. Por que vocês não esperam um pelos outros para se alimentar? Então a ceia que Deus, o Senhor Jesus, apresenta, ele não quer dizer que só pode comer aqueles que se acham santo, ou aqueles que confessou, levantou a mão e disse: olha, eu aceito. A ceia do Senhor é de igual para com todos, segundo a Bíblia está dizendo. Segundo a Bíblia está nos revelando que todos eram pecadores. Todos são pecadores, não tem santo diante do Senhor. Todos estão em igual situação. Então Paulo, despertando o povo em Corinto, disse: olha, examina, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, pois comiam demais, né, bebiam demais, esqueciam dos demais, se saciavam à vontade. É óbvio que ia passar mal. Se todas as vezes que eu uso de vã, né, ganância sobre qualquer tudo em excesso, é óbvio que vai me prejudicar. Se eu vou comer demais, vai me fazer mal. Se eu beber demais, vai me fazer mal. Se eu durmo demais, vai me fazer mal. Se, segundo a Bíblia, diz que tudo em excesso prejudica. Naquele exato instante, Paulo estava despertando aquele povo, porque não era a ceia do Senhor que eles estavam realizando. Eles estavam realizando, né, os seus próprios desejos. Paulo diz: olha, na ceia que eu aprendi não é dessa forma. A ceia que eu estou passando para vocês, o que eu aprendi, que eu estou passando para vocês, não é dessa maneira. Não é desse jeito. Quantas das vezes, né, nós praticamos a ceia do Senhor indignamente, fazendo dissensões, fazendo separações, pois o pão do Senhor é para alimentar todos, pois o pão que o Senhor deu é para todos, pois ele é o pão da vida. Como que um pai vai dar vida ao filho e no mesmo tempo ele vai deixar que o filho venha perder a sua vida por falta de alimento? Indigno. Então, meu irmão, minha irmã, analise, observe, tire conclusões. Segundo a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Como que eu posso dizer: olha, eu não tenho, você é Deus, não. Misericórdia. Misericórdia. Analise as Escrituras Sagradas e examine o homem a si mesmo. Essa ministração, essa revelação, ela tem que chegar às lideranças, aos líderes religiosos que fazem lá as suas separações, as suas dissensões, que fazem as suas heresias,
né? Dizendo que só participa aquele que está em santidade. Santidade por algum instante, por alguns momentos. A santidade ao Senhor é eterna. Ser santo significa santidade eterna. Então, meu irmão, meus queridos, observe o que a Sagrada Escritura está revelando para nós. Se não tem um que se diga, não sou pecador, esse é mentiroso. Se tem alguém que se levanta e diz, eu não pequei, esse tal é mentiroso, segundo a própria Bíblia de Deus diz, e o próprio Senhor afirma. Quem que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se não tem pecado, então que lance a primeira pedra. No versículo de número 31 diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntarem para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for. O mensageiro que levou os fatos da cerimônia estava dizendo a Paulo de que forma estava sendo celebrada a ceia. Então ele disse, se é dessa forma que está acontecendo, vocês estão juntando, não é para melhor não. Eu não vou elogiar vocês não, não vou louvar vocês não. Porque não foi assim que eu aprendi não. Não foi dessa maneira que eu aprendi. Eu vim ensinando para vocês o que eu aprendi. Que o Senhor da noite que foi traído pegou o pão, né? Partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então na ceia do Senhor estava lá Judas, Pedro, que acabou de... E os demais que nós não sabemos, né? A prática dos demais. Então, meu amado, meu querido, se você que quer comunhão com Cristo, que quer comunhão com o Senhor, e que vai até denominações no dia em que celebram-se a ceia, né? E você deixa de se alimentar porque se condena, né? Porque você está se sentindo, então nenhum poderia participar, ninguém poderia participar, pois estão todos na mesma proporção, estão todos, porque não estão separados do mundo, estão todos no mesmo universo, estão todos na mesma proporção, não tem alto nem baixo, gordo nem magro, branco nem preto, loiro nem mulato, nem ruivo nem galego. Todos diante de Deus estão na mesma sincronia. Então, analise as Escrituras Sagradas, faça comunhão com seus irmãos, compartilhe, né? Compartilhe aquilo que é de Deus, pois não tem diante de Deus nem grego e nem troiano. Diante de Deus somos todos iguais. Isto é para a glória de Deus. Se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. E em mim não está a verdade. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? Então a palavra está aqui, diante de nós, nos nossos olhos, no nosso entendimento. Se dissermos que não temos pecado,
enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Amém? Amém, irmãos? Então, a ceia do Senhor não é para fazer separação entre santo e pecador, porque todos somos pecadores. A ceia do Senhor não tem que ter dissensões, divisões. Se a ceia é do Senhor, todos têm que participar. Amém? Se tem que celebrar a ceia, todos têm que ser participantes, para a glória de Deus. Amém? Quero desejar a todos um forte abraço. Quero que o Senhor Jesus, com seu poder, manifeste a sua graça no coração de todos que vai fazer parte, né, desta revelação, e que possa prosseguir dando entendimento e conhecimento a tudo aquilo que veio do Senhor. Essa é mais uma revelação que veio de Deus para mim, e hoje eu compartilho com vocês, e vocês que têm a oportunidade, que possa transmitir, né, aos seus amados irmãos, pois só pela graça de Deus podemos chegarmos a uma só sincronia, que é o amor de Cristo em todos, para com todos. Desejo um forte abraço a todos, que o Senhor Jesus continue dando entendimento e que a manifestação do Espírito de Deus continue dando graça, entendimento a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir mais uma vez, meu querido, meus irmãos, né, que juntos, né, analisamos as Escrituras Sagradas e as revelações do Senhor que se manifestam. Que dê o seu joinha, inscreve-se também no canal, anuncie o Evangelho da Verdade, leve o conhecimento da verdade para os demais. Nos demais, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Não esqueça, inscreve-se no canal, assine o sininho da notificação, acesse lá o dedinho no canal, se inscreve e nos conceda, né, as revelações avante, um pouco mais adiante. Amém? Que Deus assim vos proteja e livre de todo laço maligno.